Hello class, how are you? Estou gravando esse vídeo aqui, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre as atividades desse mês de outubro. Não são muitas atividades, tá? São poucas atividades, certo? Nós vamos falar sobre duas coisas: o verbo to be, né, no passado, certo? No passado simples, e também o verbo to have no presente simples, certo? O que é o verbo to be? O verbo to be, nós já sabemos, falamos sobre o verbo to be, né, que é o verbo ser ou estar, tá? Eu sou, eu estou, tá? E assim por diante. Só que nós não falamos ainda sobre o verbo to be no passado. O verbo to be é considerado um verbo irregular, tá? Então, assim, os verbos regulares seguem algumas regras que são praticamente fixas, que têm algumas variações apenas, como por exemplo o acréscimo de ed no final, né, do verbo. Com algumas poucas variações. O verbo to be ele é considerado um verbo irregular, ou seja, ela não segue nenhuma daquelas regras. O verbo to be, para você conjugar ele no passado, você vai fazer da seguinte forma. Olha só, eu vou selecionar aqui. Ó. No presente, por exemplo, I am. Nós sabemos que nós temos três variações do verbo to be. O am, que é o que selecionei aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho essa tela, né, para ficar bem aí. Eu selecionei o am, olha aí na tela onde eu estou passando o mouse. Am é o verbo to be, é a variação do verbo to be que você utiliza com o pronome I, seu eu no caso. Então você só vai usar am com I am. Então, quando eu falo I am, como eu estou dizendo que eu sou ou eu estou, depende do contexto da frase. Nessa frase aqui, nesse exemplo, I am sick, quer dizer eu estou doente. Agora eu quero dizer que eu estive doente ou que eu estava doente. Eu quero conjugar o verbo to be no passado. Então, o passado do am vai ser o was. Olha só, estou selecionando aqui, ó. Olha bem aqui do lado onde eu estou passando o mouse. Certo? Então, quando eu quero dizer assim, eu era, ou eu estava, ou eu fui, então eu vou usar o was. Certo? Por exemplo, aqui eu disse que eu estou doente. I am sick. E aqui eu estou dizendo que eu estava doente. I was sick. Ok? Então, o passado do am é o was. Certo? Outra variação do verbo to be no presente é o is. Estou selecionando aqui. O que significa is? Is é a conjugação do verbo ser ou estar na terceira pessoa. Certo? Ele, ela ou ele ou ela, certo? Igual aqui no exemplo, ó, Paulo equivale a ele, certo? Então, Paulo is a good student. Quer dizer, Paulo é um bom estudante, ou um bom aluno, ok? Então, o is, a grosso modo, você utiliza o is quando está no singular. Apesar de que não é assim uma verdade 100%, por quê? Porque vai, por exemplo, I am também está no singular, mas você não usa o is, você usa o am. Ok? Se eu falar assim, você está no singular, mas você não usa o is. Tá? Então, o is você vai usar quando você for conjugar o verbo ser ou estar, o verbo to be, na terceira pessoa do singular. Ok? Então, Paulo is a good student. Paulo é um bom estudante. Agora eu quero dizer que Paulo era um bom estudante, ele não é mais. Então, olha só do outro lado aqui. Paulo was a good student. Certo? Paulo was a good student. Então, o was, ele é o passado tanto do am quanto do is. Certo? Então, tanto o am como is, o passado deles é o quê? Vai ser was. Tá? Se eu for dizer eu sou, eu estou, I am. Se eu vou dizer eu era ou eu estava, I was. Se eu vou dizer ele é ou ele está, ou ela é ou ela está, ou a Camila é, a Camila está, eu vou usar o is. Mas se eu vou dizer que ele era ou ele estava, ela era ou ela estava, a Camila era ou a Camila estava, eu vou usar was. Certo? Então, was é o passado tanto do am quanto do is. Ok?
certo? Agora nós vamos chegar ao seguinte, no are. A terceira variação do verbo to be no presente é o are. Isso aqui nós já estudamos sobre isso, tá? Só estou recapitulando com vocês, tá? Quando que eu uso are? Eu uso are quando eu vou conjugar o verbo to be no plural. Por exemplo, we are, quer dizer, nós somos ou nós estamos. They are, quer dizer, eles são ou elas estão. E também nós usamos o are como pronome you, quer dizer, você é ou você está, ou vocês são ou vocês estão. Tá? Qual que é o passado do are? O passado do are é esse aqui que eu estou marcando agora. Observe aí na tela. Were, were, were. Certo? Então observa que o passado do am e do is é was. Os dois é igual. Agora o passado do are é were. W-E-R-E. Olha aqui, eu estou marcando aqui. Então olha o exemplo aqui, ó. We are tired, ou seja, nós estamos cansados. Então estou dizendo no presente, nós estamos cansados, certo? Agora olha, observa aqui, ó, o passado. We were tired, ou seja, nós estávamos cansados, certo? Vou dar uma pausa aqui e continuar no próximo vídeo, tá?